CBN Agro, com Éder Campos. Homem do campo, e obrigado a você também que acompanha a Rádio CBN neste sábado, dia 14 de setembro de 2019. São 8 horas mais 3 minutos em Campo Grande. Temperatura hoje deu uma trégua, né? Hoje está um pouquinho mais ameno, 27 graus. Imagina que tivemos aí dias muito quentes, né? Durante a semana, chegando à casa dos 35, 36 graus. Muito bem, começamos o programa de hoje. E você observou, bom dia a você, Jucinei. Bom dia, né? Aqui na nave hoje, comandando a nossa transmissão. Giovana Dalzacker também no apoio. Israel Espíndola também no estúdio, nos ajudando aqui na redação. E hoje de manhã, não sei se vocês perceberam logo cedo, né? O canto dos pássaros logo cedo. Em especial o sabiá, né? Sabiá cantando logo cedo hoje, hein? Você viu, não? Sabe a laranjeira cantando logo cedo, o galo também cantando cedinho? O galo você ouviu. Começa setembro, a gente começa a perceber algumas nuances da primavera que está chegando, né? Um novo ciclo chegando com a estação das chuvas, né? Observa bem aí as plantas, as árvores que haviam perdido já as folhas e as flores, agora recuperando. Os ipês estão lindos, né? Os amarelos, os roxos, lindíssimo. Os brancos também. E os pássaros começam a cantar, porque começa o tempo do acasalamento, né? Já começa o tempo da reprodução. E aí a gente está vendo a natureza, mais uma vez, ela se recompondo naturalmente, né? A natureza, ela revive a cada ano. Bom, eu estou falando sobre isso porque nos últimos tempos a gente está ouvindo grandes embates, né, sobre essa questão ambiental, sobre a questão de desmatamento, sobre a questão de venda de terras e outros assuntos ligados ao setor rural, onde o produtor é achacado muitas vezes na mídia e também nas redes sociais, né? Muito mais nas redes sociais do que na mídia. A gente vê grandes embates aí no Facebook, no Instagram, grandes discussões sobre temas relevantes ao agronegócio. E por isso nós tocamos sempre essa música quando começamos o programa, agradecendo ao homem do campo pelo trabalho que ele exerce aí sobre a vida do ser humano, né? Pela produção agropecuária, pelo alimento que produz, pelo algodão que produz as roupas. Obrigado ao homem do campo, pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Hoje nós tocamos a música praticamente toda ela, porque um amigo me ligou e falou: olha, você nunca toca aquela música inteira. Deixa eu tocar a música inteira durante o programa para a gente ouvir. Essa música é do Dom e Ravel, né? Os dois já são falecidos. Uma música que retrata a verdade do nosso Brasil. Eu me lembro que quando eu ainda fazia o ginásio, isso há muitos anos, viu, Giovana? Faz muito tempo isso. O ginásio, eu tinha um professor chamado William. Ele dava aula de OSPB, Organização Política e Social do Brasil, que hoje nem tem mais no currículo escolar, né? Quem tem mais de 50 como eu, vai lembrar dessa matéria. Ele dizia o seguinte, que o Brasil tinha uma aptidão, um dom natural para o agronegócio, para o setor primário. E que o Brasil estava investindo no setor errado, estava investindo na indústria. Não que é errado, mas que poderia muito bem explorar muito mais o setor primário. E a gente, depois de muitos anos, começa a perceber isso e ver que isso está acontecendo. Os números mostram isso. O agronegócio tem um impacto de 25% no PIB brasileiro, na balança comercial brasileira. Diga lá, Jucinei. No regime militar. No regime militar. E nos próximos anos, o Brasil vai ter que aumentar a produção de alimentos. O mundo vai ter que aumentar a produção de alimentos em 50%. E nesse mundo, o Brasil será responsável por 40% da produção mundial de alimentos. Atualmente, o Brasil exporta para mais de 150 países. A nossa ministra, a Tereza Cristina, que é aqui do Mato Grosso do Sul, esteve em vários países da Ásia recente divulgando os produtos brasileiros. Agora ela vai para a Arábia Saudita, para o mundo árabe, também levar os produtos brasileiros. Inclusive, eu estive nos Emirados Árabes e lá sim nós podemos ver que há uma necessidade muito grande de alimentos, porque ela só tem quatro coisas, né? Água salgada, areia, camelo e tâmara. Fora isso não tem mais nada. Tudo é comprado do mundo, inclusive do Brasil. Hoje disse que
Dubai será o maior importador de café do mundo e de outros produtos do agronegócio. A gente vê, então, que o Brasil é o único país que tem condição de atender essa demanda mundial. É o único país que tem terras férteis, que tem extensão territorial, que tem clima favorável, que tem luminosidade, né, água em abundância. Teríamos, então, o continente africano, mas com muitos problemas e muita falta de tecnologia. Hoje, o continente africano, que talvez teria condição de emparelhar com o Brasil na questão de território, de terra, clima, levaria pelo menos 100 anos para poder se modernizar e atender uma demanda mundial. Acontece que o mundo vai, em 50 anos, dobrar, né, a sua necessidade de produção de alimentos, onde teremos, segundo especialistas, né, quase 10 bilhões de pessoas no mundo, ou 12 bilhões, não sei. O número é muito grande. Inclusive, essa diferença de 10 para 12, né, são 2 bilhões de pessoas, né, o número aí. Então, a gente vê que o país, o Brasil, é efetivamente, né, o celeiro do mundo. Para falar sobre temas ligados ao agronegócio, em especial sobre venda de terras, ou o uso da terra para a produção agropecuária, e aí tem que passar pela mão da consultoria imobiliária, não tem jeito, porque terras têm que se movimentar, elas estão se movimentando mais, né, nos últimos anos, com a compra e venda de terras. Eu convidei o Fabiano Matas, que é consultor de investimentos da W Investimentos Imobiliários, para falar sobre esse movimento de compra de terras no Brasil e numa discussão que hoje está sendo muito debatida nas mídias sociais, que é a venda de terras para estrangeiros. E o Fabiano aceitou o nosso convite e eu quero agradecê-lo. Fabiano, bom dia. Bom dia, Éder. Obrigado pelo convite. E vamos falar do tema. Ele é polêmico. Ontem já deu bastante repercussão nos grupos, nas mídias sociais. Mas vamos lá, vamos enfrentá-lo. Na verdade, essa semana toda é o debate, né? A semana todinha nos grupos sociais é se não tira a soberania do país vender terras para estrangeiros, né? Mas antes da gente falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o seu trabalho e sobre a empresa a qual você representa e a qual você trabalha, a W Investimentos Imobiliários, uma empresa aqui do Mato Grosso do Sul, né? Isso, é uma empresa daqui do Mato Grosso do Sul. Ela entrou no estado adquirindo propriedades degradadas, algumas com problemas de ordem jurídica. Ela regulariza essa área, ela pega essas áreas degradadas, ela habilita a área para cultura, que reforma a área, coloca ela no mercado, e esse é o ciclo do nosso negócio. É uma prestação de serviço para o agronegócio, preparando áreas degradadas e colocando novamente voltando. O grupo adquire área, né, reforma, coloca ela no que ela tem por aptidão, seja pecuária ou agricultura, e em seguida disponibiliza para o mercado para venda. Numa condição inovadora até, a gente começou a praticar uns prazos e umas condições diferenciadas que nos praticava até o momento no mercado. Então, basicamente, esse é o trabalho da W Empreendimentos. Bacana, né? Ajuda dessa forma o setor a aumentar a produtividade, já que pega áreas que estão paradas, né? Isso. Sem uso, reforma essa área e coloca na mão de uma empresa ou de uma pessoa que está disposta a produzir, né? Produzir, legal, bacana. E o Fabiano Matas, é consultor de investimentos, qual é o seu papel? Então, a captação e tanto das áreas para venda quanto do próprio investidor em si é uma das minhas tarefas, né? Então, eu sou responsável por captar os negócios, escolher os melhores investimentos e efetivar ele. Na sequência, assim que a área está pronta, está apta para ir ao mercado, a gente vai em busca do investidor. Bom, é um trabalho fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, principalmente nesses dias onde o mercado está estagnado, está parado, né? Está todo mundo aguardando a movimentação aí do cenário político para poder fazer seus investimentos. Com certeza. Fabiano, há alguns anos nós tivemos uma quebra nos Estados Unidos do setor imobiliário. Isso repercutiu muito na mídia, repercutiu no mundo de maneira econômica. A exemplo, o Brasil, há alguns anos, também teve um crash, uma quebra aí no setor imobiliário, em especial no setor urbano, né? Muita gente comprou imóveis, alguns devolveram, outros não conseguiram pagar. Nós vimos de um bom momento, né, econômico, o que motiva as pessoas a comprarem. Esse cenário ele é comum quando o país está bem organizado
financeiramente motiva as pessoas a adquirirem bens como imóveis, por exemplo? Com certeza. No caso no agro, especificamente, é um mercado que não indifere muito da questão do momento econômico, porque ele é um mercado que não para. Sempre tem um produtor vendendo uma área para uma cultura e adquirindo outra. Sempre tem essa troca de ativos. Então, veja que a lavoura está entrando cada vez mais nas áreas de cerrado. Muita gente que não é da atividade tem vendido suas áreas que tem essa aptidão e procurado áreas de pecuária. Então, tem essa movimentação natural do mercado. Então, acaba não interferindo muito no cenário a questão socioeconômica do país no momento. Então, bom, a questão de compra de imóveis rurais ou urbanos, até mesmo pelo volume de pessoas, né? Nós temos muito menos produtores rurais do que pessoas urbanas, né? Gente na roça do que na cidade. Demora mais para fazer um negócio, para efetivar um negócio no meio rural ou no meio urbano? Demora mais. Demora mais pela demanda de capital, né? Qualquer propriedade rural hoje requer um valor alto, né? Então, acaba que é um negócio mais moroso, tanto pela questão comercial, quanto pelos entraves jurídicos, pela burocracia toda que é para você poder viabilizar um negócio na área rural. Outro dia estava lendo sobre essa questão de venda, né? de área rural. Agora, tratando-se da questão do patrimônio, né? De como preservar o patrimônio. Até falamos sobre isso no programa passado, como o produtor pode preservar o seu patrimônio, fazendo aí as holdings familiares, como isso pode... São instrumentos, né, de uma forma de manter o patrimônio. E a gente vê que o Brasil, nos últimos anos, se pegarmos algumas regiões, como a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, as áreas foram muito já divididas, né? Entre famílias. Reforma agrária familiar. Familiar, né? Então, são áreas menores que nós temos lá, mas altamente produtivas. Isso tende também a acontecer para cá, para o Centro-Oeste, não? Já vem acontecendo. Inclusive, a empresa no qual eu represento, ela tem uma participação nesse movimento. A gente adquire áreas muito grandes que estão com dificuldade de realizar, pelo tamanho, muitas vezes, e a gente acaba dividindo elas em frações menores. Então, dá oportunidade para o grande e para o pequeno comprar. Uhum. Então, tem esse movimento, sim. As áreas aqui no estado são ainda grandes áreas, são médias áreas? Porque áreas pequenas nós não temos aqui praticamente, né? Como a gente tem no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As áreas aqui ainda são de muitas extensões, de extensão grandes, né? Aqui no Mato Grosso do Sul, especificamente, as áreas estão no porte médio, né? A gente já não tem grandes áreas. Que é um porte áreas. Médio? Em torno de 10 mil hectares, média, né? Em torno de 10 mil hectares. Média de 10 mil hectares. Então, pouco para mais, pouco para menos. Diferente do Mato Grosso, por exemplo, diferente do Pará, que lá, sim, são maiores. Lá são módulos rurais bem maiores que aqui no Mato Grosso do Sul. Uhum. E essas propriedades aqui no estado normalmente produzem o quê? Gado? Pecuária? Pecuária, basicamente, e lavoura, que vem entrando muito forte aqui no estado, né? Uhum. Vem dominando essas áreas de pecuária e tem colhido a pecuária cada vez mais. Encolhido, né? A pecuária tem ido cada vez mais para o norte do Brasil. Exatamente. Para o norte do Mato Grosso do Sul. Exatamente. Para o norte do Mato Grosso do Sul, a região do Pantanal, é onde está se instalando. Porque essa região aqui que nós estamos no sul, né? Vindo aqui de Ponta Porã, Dourados, essa região que nós temos aqui, ali cresce muito a lavoura, né? Em especial milho e soja, Cidrolândia e tal. Para o lado da costa leste, ali onde está Três Lagoas, nós temos o eucalipto crescendo muito. Isso. Né? Um pouquinho mais, nós temos a cana-de-açúcar, que já entrou bastante também no estado. E isso foram ocupando, essas culturas foram ocupando pastagens antigas, né? E reformando pastagens dessa forma. Exatamente. A pecuária vem sendo achatada por outras culturas, como você acabou de falar. Cana, eucalipto e principalmente a soja. Hoje, onde se tem um índice bom de chuva e uma topografia bacana, a soja está entrando. Está entrando. Né? Às vezes acontece de venda, mas também tem muito do produtor buscando um arrendatário. Uhum. As maiores procuras hoje de terras no estado é para produzir o quê? Na verdade, as maiores procuras hoje no estado é de bom negócio, né? Então, eles estão atrás de um bom negócio. Então, bom negócio. Não importa a cultura. Não. O que se fala muito hoje em terra de dupla aptidão, né? Uhum. Isso é o que a gente mais escuta. Amanhã depois precisar plantar, tiver uma aptidão para plantar,
A integração. O investidor quer fazer essa integração. Fazer várias safras, né? Exato. Safra de boi, safra de grãos, Exatamente. safra de madeira, fazer tudo junto. Tudo junto. Hoje não é negócio ter uma fazenda para uma atividade só, né? O produtor tem que diversificar. Exatamente. É o que a gente tem visto, né? A demanda por esse tipo de área, com dupla aptidão. Hoje é um pecuarista comprando uma área, mas já deslumbrando a ideia de amanhã depois plantar na área dele. Então, são as procuras. Legal, bacana. Nós vamos agora para o intervalo comercial, são 8 horas e 18 minutos em Campo Grande nesse momento. O assunto hoje é a compra de terras no Brasil. Vou colocar uma pimentinha falando sobre compra de terras ou venda de terras para estrangeiros ao longo da nossa conversa aqui. Aí eu quero a sua participação. Gostaria que você opinasse. O que você pensa, o que você acha sobre a venda de terras brasileiras para estrangeiros? Eu quero deixar aqui o nosso WhatsApp para você. 999323500. Eu repito, 999323500. E você também pode, pelo Facebook, nesse momento, estamos transmitindo ao vivo, em live pelo Facebook, você pode ir lá também e emitir a sua opinião. O que você pensa sobre a venda de terras brasileiras para estrangeiros. Nós voltamos em instantes. Oito horas mais 22 minutos em Campo Grande. O nosso assunto de hoje é a venda de terras no Brasil para o uso agrícola, o uso agropecuário. E também, vou colocar no assunto aqui, a venda de terras para estrangeiros. Ontem, o Fabiano Matas deu uma entrevista no Canal do Boi para o jornalista Fabiano Reis sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto. Aí o Fabiano me contava que logo a repercussão nos grupos de WhatsApp foram rapidamente ali meio apimentados, né, Fabiano? Foi isso mesmo? O que o povo está falando sobre essa questão de venda de terras para estrangeiros? Bom, deu bastante repercussão, bastante polêmica, né? É um tema polêmico, na verdade. Então, vem uma pitada aí de tradicionalismo, idealismo, né? Então, isso acaba gerando uma polêmica. Mas eu acho que o texto tem que ser estudado no inteiro. É um texto bom, é um texto conservador. E eu acho que cabe o debate, sim, mas o caminho é esse. Não tem como voltar para trás. O Brasil precisa desse investimento. Por que você diz isso? Bom, o texto, que é de autoria do senador Irajá Abreu, ele já tem um título bacana, que é Terras para Mais Empregos e Mais Alimentos. Então, o próprio título já dá uma noção do que se trata. A ideia seria abrir venda de terras para estrangeiros, né? Tem uma ordem aí já levantada pelo próprio Congresso de 50 bilhões de reais para entrar no Brasil. Isso aí basicamente seria para aquisição de terras e para atividades que beneficiariam esse produto, né? Seja a fábrica de celulose, usinas, frigoríficos, enfim. Então nós estamos falando de uma ordem de 50 bilhões de reais no primeiro ano já. Vamos lá. Qual o primeiro ano? Seria o quê? O ano que vem, esse primeiro ano? Eles falam o primeiro ano após a sanção do presidente. Então, a gente está falando, o projeto está tramitando, a frente mais otimista fala que consegue aprovar esse ano ainda. Então, entraria em vigência a partir do ano que vem. Vamos entender, então. Aprovando-se, então, a venda de terras para estrangeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, nós já teríamos um aporte de capital aqui no país, através da compra de terras, de 50 bilhões de reais por empresas estrangeiras, é isso? O próprio Congresso teve o cuidado de fazer esse levantamento e baseado em fundos de investimentos, e eles fizeram a catalogação de pessoas e grupos interessados em investir na aquisição de terra no Brasil, tanto na compra quanto no arrendamento. E eles chegaram a esse número de 50 bilhões. Quem é o maior interessado em comprar terras no Brasil? Basicamente, o chinês e o americano. Esses seriam os... Bom, o chinês a gente entende, que é produção de alimentos, isso, né? Porque é o país mais populoso do mundo. Não tem onde está saindo gente pela janela ali. Isso, exatamente. Não tem jeito, eles precisam realmente de comida para aquele povo. Agora, os americanos, qual é o interesse dos americanos? Bom, aí eu acho que já passa pela questão polêmica, né? Quando a gente fala de chinês, americano comprando terra no Brasil, a gente já vai de frente com a polêmica, que é a questão da soberania. O texto, ele blinda essa questão da soberania.
Eu já falo sobre isso, mas respondendo sua pergunta, basicamente é competitividade comercial, né? Os Estados Unidos e a China não têm mais condições de expandir sua área produtiva, e eles estão buscando terras mais baratas e com grande quantidade de áreas. Então a ideia é vir para cá. Bom, li ontem num grupo, né, desses de WhatsApp, que você também deve estar em muitos grupos, né, sobre essas questões. E colocavam o seguinte, que os chineses realmente querem comprar 50%, do que a gente está colocando à venda, do que teremos à venda aqui no Brasil de terras, os chineses comprariam tranquilamente 50%. Outros 50% o mundo todo. Os chineses, segundo o comentário, iriam produzir alimentos não para o Brasil, iriam produzir alimentos aqui no Brasil para a China. Esses alimentos não ficariam no Brasil. É coerente esse comentário ou não? Uma das preocupações dos produtores internos nossos é exatamente isso aí. É a questão do chinês vir plantar e ele passar a ser concorrente da gente mesmo, né? Só que aí o texto também, ele dá essa segurança para o agro brasileiro quando ele fala que fundos estatais, ONGs e fundos de países não poderão investir em terras no Brasil. Então o que acontece? O fundo do Catar, o fundo da China, o fundo dos Emirados, ele não vai poder vir comprar terra aqui. Então, basicamente, quem está pleiteando a compra de terra no Brasil é investidor, é capitalista, e ele quer produzir aqui, mas ele quer competir também aqui. Então, ele vai colocar seu produto em condições iguais no mercado. Ele não vem para baratear absolutamente nada. Ele é um investidor, ele é capitalista. Ele visa lucro, né, Éder? Eu tento entender a preocupação das pessoas. Eu confesso que eu não entendo se é uma questão de soberania, uma questão de competitividade, né, ou é uma falta de informação de como seria isso. Mesmo porque, pelo que eu sei, um estrangeiro não pode comprar terra no Brasil sem ter um sócio brasileiro. E esse sócio tem que ser majoritário. Esse sócio brasileiro, é isso? Vamos lá. Vamos falar um pouco do texto em síntese. O texto, ele reza o seguinte, o texto que está para ser aprovado. O estrangeiro vai poder adquirir no Brasil apenas 25% do território de cada município, tá? Sendo que desses 25%, cada país poderá ter 10%, tá? Então, digamos que o chinês queira comprar uma área no município de Campo Grande, ele só vai poder comprar 10%, porque dos 25% ele só pode adquirir 10% em cada município. Então, eu acho que só por aí já limita um pouco a questão, né, da soberania, né? Mas foi colocado no texto também restrições para aquisição de área de fronteira. Então, o estrangeiro não vai poder adquirir na faixa de 150 metros, 150 quilômetros de fronteira, ele não vai poder adquirir. Vamos pegar um exemplo nosso, já que a gente tem uma área de fronteira com o Paraguai. Estrangeiros, então, não poderiam comprar terras na área ali de Ponta Porã, por exemplo? Não poderiam. Outra sanção também para eles é a questão da terra no bioma amazônico, né? Então, todos os países todos os estados do bioma amazônico também ficariam fora desse texto, né? Então, não poderia adquirir. Inclusive, falando sobre o bioma amazônico, ontem eu vi alguém publicou nos grupos, né, mais uma vez, do WhatsApp, né, que os Estados Unidos e o Brasil acabam de fechar um acordo aí de apoio de investimento para a Amazônia da ordem de 100 bilhões de dólares. Os Estados Unidos irão investir, né, para a questão amazônica e na questão ecológica, ambiental, fomentar a permanência do povo amazônico ali e, claro, que ter também subsistência, né, extraindo da Amazônia, mas preservando. Como já tem projetos desse jeito, a Natura, por exemplo, tem projetos assim que mantém as pessoas ali, tira boa parte dos seus produtos, né, da Amazônia e outros produtos que nós temos aí vindos da Amazônia. E que os Estados Unidos irá investir 100 milhões de dólares, está sabendo disso ou não? Estou sabendo, sim. Isso aí a gente tem que destacar separado o texto em si que a gente vem falando hoje, que é a venda de terra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que a questão do bioma Amazônia é uma coisa para ser debatida numa outra pauta, numa coisa isolada, que é um texto também, né, é um assunto também polêmico, mas eu penso que o Código Florestal nosso já é bem moderno, está bem atualizado, ele dá todas as prerrogativas quando se fala de segurança ecológica, né, preservação. Então, eu acredito que não tem porquê
essa preocupação toda com o bioma amazônico. Eu acho que Uma coisa independe da outra. uma coisa independe da A outra. questão ecológica não tem nada a ver com venda de terra. Não certo? tem nada a ver. Até porque o estrangeiro que vai chegar aqui também, ele vai estar passivo do Código Florestal, como vai estar também do Estatuto da Ou seja, Terra. as leis Ele- vigentes do país ele tem exatamente. que estar adequado a elas. Vai ter que estar adequado a ela. Então, eu acho que ele não vem para cá para... Não tem regalia para Não, estrangeiro. não tem. É mesmo porque também, quando nós falamos no bioma amazônico, o uso das terras ali é diferente aqui, né? Aqui no estado é 80% de uso da terra e 20% de reserva, né? De preservação. Lá no bioma amazônico é o contrário, 80% de preservação e 20% de uso da terra, né? Exatamente. O Código Florestal, para cada bioma, ele tem uma limitação que você pode explorar. Então, você colocou muito bem, o bioma amazônico é 80% de preservação e 20% de área que você pode explorar. Legal, acho que o texto está bem claro, né? Para essa questão de vendas, né? A soberania, a preservação do meio ambiente é muito importante, já que na lei prevê que estrangeiros não poderão comprar terras ali em regiões da Amazônia, tá certo? Bom, são 8h31. Nós vamos agora ficar informados com as principais informações do Brasil e do mundo no Repórter CBN. Está com o CBN Agro, depois do Repórter CBN, eu continuo aqui a entrevista com o Fabiano Matas, que é consultor de investimentos da W Investimentos Imobiliários. O nosso assunto aqui é a venda de terras, negócios feitos realizados com terras aqui no Brasil. E nós falamos também sobre a venda de terras para estrangeiros. O Fabiano está em vários grupos e muita gente nesse momento acompanhando a entrevista pela Rádio CBN e que já estão replicando para ele ali alguma informação. O que o povo está falando aí, Fabiano? Qual é a do pessoal sobre o tema, sobre o assunto? A polêmica gira em torno da venda de terras para estrangeiro mesmo. É um assunto que ainda tem que ser melhor trabalhado, mais lapidado. De modo geral, as pessoas não aceitam isso? Tem uma rejeição em relação à questão da competitividade, é a grande preocupação. Mas é como eu falei, algumas pessoas se posicionam, acham que o chinês vai vir comprar o Brasil. Não, o chinês vai vir fazer negócio no Brasil, né? Ele quer comprar a terra, ele quer produzir, mas com espírito capitalista, ele quer competir, ele não vem aqui para subsidiar nenhum tipo de produto ou produção para o país deles. Então, eu acho que a questão que precisa ser melhor trabalhada no texto é onde dá essa segurança para o produtor brasileiro, onde nós não vamos ter risco de perder o protagonismo no cenário mundial em relação aos nossos produtos. Eu acho que há uma confusão e também um sentimentalismo, né? As pessoas confundem um pouco essa questão de venda de terras para estrangeiros pela questão patriótica, a questão nacionalista e ainda a questão ecológica, né? Porque qual o comprometimento, qual o compromisso que um estrangeiro tem em preservar o Brasil? Se você pegar aí a Europa hoje praticamente está devastada na sua condição de florestas, no que se refere à quantidade necessária, né? Lá, a ideia é que tem que lá é um deserto, não é bem isso, né? Mas a quantidade necessária de florestas naturais, não as plantadas, não é tão como a nossa aqui na Amazônia, que é uma região altamente preservada, né? O Éder, basicamente esse pessoal que tende a chegar, eles vêm em busca de áreas habilitadas já para a exploração da atividade. Eu não acredito que eles venham buscar áreas para abrir áreas, né? Nós temos hoje no Brasil 140 milhões de terras degradadas, aproximadamente. 140 milhões de terras degradadas no Brasil? O que seria praticamente 2 Franças. O que é uma terra degradada, para quem não sabe? A terra degradada é uma terra, né? Ela está ociosa, provavelmente ela vai estar com erosão, ela vai estar suja, ela perdeu a sua finalidade produtiva. Não tem capacidade produtiva. Não, nenhuma. Ela precisaria de investimentos para poder ficar habilitada para produzir. Então, eu acho que no primeiro momento, a ideia seria dar liquidez para esse tipo de área. Então a ideia não é abrir área, não é vender terra para serem abertas, é vender áreas que já são antropizadas, áreas que já estão, já foram abertas, áreas que já estão abertas, mas que não têm o seu uso intensivo porque estão degradados, é isso? Exatamente, até porque, como eu falei, eles vêm aqui, eles estão vindo para cá, a ideia é vir para cá para fazer negócio, né? E quando a gente fala de terra degradada, até por uma questão óbvia, você acaba fazendo um bom negócio, você vai comprar ela mais barato. E esse pessoal tem toda uma condição de comprar essa terra num valor mais baixo e depois beneficiar ela para deixar ela apta para a produção no qual ela é destinada.
Uhum. Bom, enquanto a gente conversa aqui, nós temos um televisor ligado aqui no... É GNT que está ali? Globo News, né? Passando a propaganda do Greenpeace, né? Salve a Amazônia doando R$40, né? Então, aí a mídia também, ela tem um papel fundamental em esclarecer, né? O que é verdade, o que é mentira, o que é fake news, o que não é. Às vezes essas informações chegam de maneira muito equivocada para a população e isso acaba atrapalhando negócios, né? Eu acho que hoje há uma confusão, um desentendimento e as pessoas no Brasil estão divididas sobre vários temas, inclusive sobre esse tema, né? Uma das coisas que eu enxergo positiva também em relação ao estrangeiro vir produzir aqui é que vai dar uma outra roupagem para o agronegócio brasileiro. A gente tem visto aí nas grandes mídias o produtor rural ser chicalhado, rotulado de desmatador, enfim, não é assim. A nível mundial, nós temos um código florestal extremamente moderno. Diz que é o mais do mundo, diz que é o melhor código florestal do mundo, né? Exatamente. Nós temos aqui preservação para APPs, para a margem ciliar, mata ciliar, cabeceiras de nascentes de rios, tal, coisas que a gente não vê por aí. Então, o nosso código ele é extremamente eficiente quando trata de preservação ambiental. E mais do que isso, Fabiano, se você pegar o homem pantaneiro, por exemplo, ele é altamente consciente, ele sabe da importância dele preservar o seu bioma, né, o espaço onde ele vive. E o produtor rural brasileiro, de modo geral, já entendeu isso também. É claro que tem gente que não está nem aí, que está preocupado somente com a questão lucrativa, mas isso acontece em todos os setores, não só no agronegócio. Temos isso na política, temos isso no futebol, temos isso em vários setores, né? Que aquelas pessoas que buscam apenas o próprio interesse ou interesse econômico, né? Mas a maioria dos produtores brasileiros tem comprometimento e compromisso com o conservacionismo. Exatamente. Como todo negócio, tem o bom e o mal profissional. E no agro não é diferente. A gente tem visto muito na televisão, principalmente na questão do bioma amazônico, queimadas, desmate e tal, mas se você for pegar isso a fundo e tratar desse assunto, você vai ver que não são produtores rurais. São garimpeiros, extrativistas de madeira, tudo de maneira ilegal, na verdade. Recebi num grupo aqui que até os índios colocam fogo para chamar a atenção, né, da comunidade mundial. Recebi vídeos aqui, fotos mostrando que eles... Ou seja, tem muito interesse ideológico nisso tudo. Vamos falar de oportunidades agora? Mudar um pouco o nosso tema, porque já que a gente está falando de investimentos imobiliários, você é consultor de investimentos, tem grandes oportunidades aqui no estado, no Mato Grosso do Sul e no Brasil, para quem quer investir em terras? Tem sim, tem grandes oportunidades. Como eu te falei, tem muita terra ociosa, degradada, ainda existe muitas áreas grandes, né, necessitando de investimento. Então, o que eu te falei no começo, o que vai de encontro com o serviço que a gente faz é o quê? Hoje, basicamente, a gente adquire áreas grandes, na sua grande maioria degradada ou já com uma estrutura fraca e tudo. A gente entra, reforma essa área, a gente divide em propriedades menores, dando oportunidade para o grande e pequeno comprar. Então, isso aí é uma coisa que vem se praticando no mercado. Então, bons negócios e oportunidades tem no Brasil todo. Essa área pequena seria qual o tamanho desse módulo? Então, no caso nosso específico, é o cliente que determina a capacidade dele de investimento. Então, conforme a sua capacidade de investimento, a gente tenta atendê-lo. Legal. Você conhece o Paulo Cruz? Conheço. Conhece o Paulo Sabe Cruz? tudo de carro. Sabe tudo de carro. Tá aí acelerando. Rapaz, você gosta de Bom carro, dia. Fabiano? Muito. Muito? Quem não gosta? Não, é você aí. Espera um pouquinho, só abriu. Não tá ainda. Não. Vai pro outro ali, vai lá do lado do Fabiano então, vamos lá. Esse deu? Ah, sim, agora ouvimos a voz do Paulo Cruz. Pois bom O dia. pessoal achou que era fake news, viu, Paulo Cruz? O pessoal tava achando, o Éder tá de caô com a gente aí. Essa paixão pelos automóveis é incrível, né? Legal. A gente falou hoje, o Paulo Cruz estava ouvindo, falou assim, olha, eu estava ouvindo vocês falar aí do tema de hoje, sobre a Amazônia, preservação. O Paulo Cruz é piloto de avião, né, da Força Aérea Brasileira. Por sinal, e o Gripen, hein, rapaz? O que você achou do Gripen? Fantástico. O avião que escala montanha, meu amigo. É a máquina. Isso daí realmente vai... É o que nós temos de melhor aí tá entre os melhores aviões do mundo e vai servir gloriosamente a Força Aérea Brasileira e ao país, né? Inclusive com investimento estrangeiro, mas será fabricado no Brasil. Vai também, ser fabricado, né, aqui e a tecnologia transferida para a gente, né? Então, a indústria também aeronáutica avançando
de forma muito bacana. Interessante isso, né, Fabiano? Você pode ter investimento na indústria de investimento estrangeiro, por que não pode ter investimento interno no Brasil, né? Bacana esse link que você fez aí, Éder. É uma coisa até discriminatória. Você veja que o estrangeiro hoje ele pode adquirir no âmbito urbano imóveis de tudo quanto é quantidade, tamanho, empresas. Recentemente foi aprovado pelo Congresso a aquisição de empresas aéreas por estrangeiro. E por que não no agronegócio? Hoje, né, são todos administrados por empresas estrangeiras. Né? Exatamente. Então, assim, eu não vejo por que não. Esse é um ponto de vista meu pessoal. Eu acho que seria muito interessante, não só para o setor do agro, mas a gente falou aí há pouco de 50 bilhões de reais ano de investimento. De quantos empregos nós estamos falando, né? Imagina que essas empresas vão vir para cá com esse capital todo e vai gerar demanda de mão de obra. Maravilha. Então, passa por essa questão social também o investimento, né? Claro, gera emprego e renda, né? Fabiano, obrigado pela sua entrevista, viu? Muito obrigado, Éder, pela oportunidade e fico à disposição sempre que você precisar. Legal. Fabiano Matas, consultor de investimentos da W Investimentos Imobiliários. Paulo Cruz, acelera, Paulo Cruz, acelera. Ô Paulo, eu vi uma notícia ontem também que os aviões agrícolas de pulverização serão utilizados agora para combater também o Aedes aegypti. Rapaz, tem tudo a ver, né? Os aviões, esses que são pulverizadores, inclusive são usados até para combate a incêndio. Né? Aqui na Serra da Bodoquena, eu lembro de um grande incêndio que teve ali e o pessoal usava os Dromader, né? Que eram um avião, né, para esse porte agrícola, é um avião bacana, grande, né? E pulverizando água. Então ali é uma plataforma que voa, que você pode pulverizar o que você quiser. Para matar mosquito, rapaz, eu queria matar mosquito na bala, mas não dá, então vamos com veneno mesmo. Ó, eu tô indo embora. Qual o tema do seu programa de hoje, hein? Rapaz, hoje a gente vai falar sobre um lançamento muito importante que tivemos nessa semana, novo Chevrolet Onix. Por que é importante? É o líder de mercado, né? Vende mais do que o segundo e o terceiro juntos, então é um carro importante que está chegando. Vamos falar também das mudanças na CNH, né? Que está mudando aí as regras para a CNH. E vocês sabiam que o extintor de incêndio pode voltar de novo? Que coisa, né, rapaz? A gente não sabe para onde que vai, meu amigo. O que está acontecendo? Arrecadação. Olha o dinheiro. Plim, cadê aquele negócio, aquele caixa? Plim, plim. E ainda vou falar de da McLaren chinesa que foi apresentada no Salão de Frankfurt. Você deu risada por quê? 1.400 cavalos que vai de 0 a 100 em 1,9 segundos. Coisa de chinês. Quando você falou McLaren chinesa, por que você riu? Não, eu ri porque é o seguinte, a gente sempre fala de carros chineses, né? E parecia que era o último limiar ali das fabricantes chinesas de produzirem super esportivos, mas num naipe de McLaren, de Ferrari, né? E eles estão chegando, então acho que vai... Eles estão chegando e eu estou indo para ouvir você agora com esses temas que você vai trazer aqui nos ouça. CBN Motors. Tchau. Valeu. Abraço. CBN Agro, com Éder Campos.